Mensagem de doutrina apostólica. Ano novo, tempo de obediência e consagração. Amados irmãos, obediência e consagração. O porquê que temos que ser obedientes, amados irmãos? O porquê que temos que ser consagrado a nossa vida? Para podermos merecer a proteção, a graça, a unção, as virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Para podermos merecer as bênçãos da Santa Borrosa, do nosso Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, para que possamos atravessar nos dias tão difíceis em que nós estamos passando, através do nosso mérito, da nossa santificação, da nossa obediência e consagração a Deus o Pai, seremos amparados e protegidos por todos os santos. Mas para isso depende de nós, depende Deus, Senhor, a Senhora de você jovem, irmãos internautas, aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde esteja conectado com a sociedade. Precisa dar um bom exemplo de apostólico, precisa viver verdadeiramente um apostólico santificado, obediente, consagrado para merecer do nosso Deus, para merecer de Jesus, da Santa Borrosa também, do Santo Irmão Aldo, para que assim esses santos possam interceder diante de Deus por nós. E na mensagem nos fala, amados irmãos, o seguinte: prezados irmãos apostólicos, pela graça de nosso bondoso Deus, Jesus, nosso Senhor, da Santa Borrosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, estamos nos preparando para iniciar um ano novo, com muita esperança, confiança de grandes realizações e avanço, de um preparo maior, melhor, de cada apostólico, tanto na vida moral como na vida espiritual. Irmãos, paramos um pouco e analisamos o que fala nesse parágrafo do boletim. Para que possamos iniciar um ano novo, precisamos nós, o povo apostólico, principalmente aqueles que de quando em quando vêm desobedecendo a doutrina, a disciplina de nossa igreja, muitas vezes não vive como um verdadeiro apostólico. Precisamos nós mudarmos o nosso proceder, a nossa vida, para merecer de Deus, para que assim um ano que irá se iniciar, possamos ser merecedor das bênçãos, das virtudes de Jesus, do Santo Irmão Aldo, da Santa Borrosa também, para sermos protegidos, amparados por todos os anjos e santos. Mas isso depende de nós, amados irmãos. Por quê? Depende da nossa união, do nosso amor ao próximo, do respeito, da consideração. O que mais, amados irmãos, que depende de nós para que possamos entrar num ano novo? Servir o nosso ministério com sinceridade, com amor, com lealdade, sendo fervorosos. Irmãos, eis o ensino na doutrina de Jesus, que ele fala principalmente no ministério, que muitas vezes alguns não estão valorizando até mesmo o seu ministério, que foi recebido de Jesus, da Santa Borrosa. O ministério, amados irmãos, ele foi formado para levar, não para ser levado. Levar a palavra, o amor, o incentivo a muitos corações, amados irmãos, para que muitas criaturas possam olhar em nós, espelhar em nós e vermos que somos um povo herdeiro da glória de Deus, um povo fervoroso,
Quantos que perderam a fé? Quantos que perderam o amor ao seu ministério? Quantos que deixaram de ser fervorosos, amados irmãos? No seu ministério que servia com tanto amor, com tanta lealdade, com sinceridade. Estava ali pronto para servir o seu ministério qualquer hora. E muitas vezes se esfriaram na fé. Esqueceram do voto que prometeram a Jesus. Que prometeram a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. E como que esses santos de Deus, amados irmãos, poderá lhes ajudar numa nova caminhada que iremos nos passarmos de um ano para o outro? Então, amados irmãos, precisamos fazer um livro de consciência em nossa vida, se estamos vivendo de acordo com o que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo quer, para merecermos desses santos de Deus a sua graça, o seu amparo, a unção, as virtudes do seu poder, para que a Santa Avó Rosa, ela possa interceder diante de nós. Irmãos, como citei, quantos que já perderam a fé no poder da Santa Avó Rosa? Porque a partir do momento, amados irmãos, que a pessoa, ela não obedece à doutrina, ela não vive a disciplina de nossa igreja apostólica, ela não tem amor a Jesus, ela não tem amor a Santa Avó Rosa e nem o Santo Irmão Aldo. E muitas vezes, se não obedece, é porque não crê. E até mesmo também não é uma pessoa convertida à fé apostólica. Porque a pessoa que é convertida à fé apostólica, amados irmãos, ela tem prazer em obedecer a doutrina, a disciplina de nossa igreja. Se ela tem um ministério na igreja, ela cumpre o seu ministério, ela serve com sinceridade. Nenhuma pedra de tropeço vem atrapalhar a sua caminhada, a sua jornada, o seu ministério. Porque primeiramente ela coloca Deus, ela coloca Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo na frente. Pede a unção, as virtudes, as bênçãos, a proteção, e nenhuma pedra de tropeço irá atrapalhar a sua vinda a cumprir o seu ministério, a servir com sinceridade. Então, amados irmãos, para que possamos entrar no ano novo, como citei, precisamos fazer um livro de consciência, se estamos merecendo as bênçãos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Só que acontece, amados irmãos, principalmente com as pessoas que é desobediente. Alguns apostólicos que são desobedientes, entra anos, sai anos, e ele se torna a mesma pessoa. Ele não muda. Ele acha que ele manda na sua vida. Esqueceu que acima de nós está Deus. Está Jesus, o Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E muitas vezes quer viver a vida que bem quer. Fala o que bem quer, anda do jeito que bem quer. Então, amados irmãos, principalmente os irmãos internautas aí nos seus lares, procurem fazer o de melhor para Deus, para a Santa Avó Rosa. Aí nos seus lares, peçam a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para lhes abençoar, para lhes ajudar. Se tem um ministério na igreja, se serve no ministério tanto de corista, pastores, regentes, músicos, diáconos, diaconisa, peça a Santa Avó Rosa sabedoria, peça o Santo Irmão Aldo, para lhes ajudar, para que assim a nova caminhada do novo ano possa estar aqui firme, fervoroso no seu ministério, servindo. Porque, amados irmãos, nós somos chamados por Jesus. Jesus, ele tocou no nosso coração. Ele tocou no nosso coração, amados irmãos, para servir o nosso ministério.
E como citei, o ministério ele foi formado para levar, não para ser levado. Levar a palavra que é vida, que é amor. Incentivar os corações. Quantos que deixaram de ser fervorosos, como citei? Quantos pastores que têm desistido de suas escalas, muitas vezes não vai cumprir a sua escala, muitas vezes se é um diácono, uma diaconisa, não vem participar das reuniões, muitas vezes alguns faltam por motivo justo, muitas vezes tem um motivo muito justo, não pode estar na reunião. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão vendo, estão com seus olhos abertos, olhando para nós e vendo aquele que merece a sua bênção, a sua graça, as virtudes do seu poder. Ainda na mensagem nos fala, amados irmãos, aperfeiçoar, melhorar, se desenvolver, se consagrar e obedecer sempre é preciso. Sempre é preciso. Irmãos, eu sempre tenho citado, se todos nós, antes de sair do nosso lar, para o nosso trabalho, ou até mesmo para a escola, para participarem da nossa reunião, a partir do momento que nós dobrar o nosso joelho no nosso lar, orar, pedir a Santa Avó Rosa, sabedoria, o Santo Irmão Aldo, eles irão nos ajudar, irão abrir os nossos olhos para as coisas boas, para as coisas melhores da vida. Não é preciso o apostólico ele ter que chegar na escola e no meio dos seus colegas lá ele se ajoelhar e orar, porque o fanatismo não é de Deus, mas o seu pensamento ligado aos céus, ligado a Deus, sair do seu lar, orar e pedir a Santa Avó Rosa, lá no seu trabalho, o Santo Irmão Aldo, sabedoria, pelo aquele dia, pelas aquelas horas que vai passar no seu trabalho, na escola, chegar na reunião, orar, pedir as bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em favor da reunião, do trabalho, do ministério. Isso, amados irmãos, fomos ensinados, 44 anos, que o Santo Irmão Aldo, no governo desta igreja, na vida do seu corpo, tem nos ensinado. E muitas vezes alguns não fazem. Muitas vezes ao entrar no nosso templo, nem agradece, nem para um pouco para orar, pedir as bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, agradecer pela oportunidade que concedeu de estar aqui para participar de uma reunião, para servir o seu ministério, com sinceridade. Ainda nos falam, estamos todos e todos em constante movimento, mas a lei divina é imutável. Apesar de ainda existir entre os seres humanos pessoas que resistam à mudança e que se colocam contra as leis divinas de Deus e da natureza, escolhe permanecer no pecado, enquanto o mundo vai se degenerando em perdições nas trevas. É o que muitos fazem, amados irmãos. Irmãos, a cada dia o pecado ele vem se lastrando na humanidade. Mas o porquê, amados irmãos? Porque uma grande parte da humanidade esqueceram do seu Criador. Esqueceram que Deus, o Pai, o criou para Ele. Que Deus o criou, a humanidade, a raça humana, para Ele, não para ser escravo do pecado. Mas muitos procuram o caminho largo do que o caminho estreito. Por quê? O caminho largo é um caminho mais fácil de viver. O caminho largo é um caminho mais fácil de andar. Fala o que bem quer, vive a vida do jeito que quer, anda do jeito que quer. E o caminho estreito, amados irmãos? A doutrina de Jesus não é pesada. A disciplina, ela não condena ninguém, amados irmãos. A doutrina, ela ensina como deve viver o cristão apostólico aqui na terra. Como deve viver o proceder do fiel apostólico. Mas porém, alguns ainda lutam contra a Santa Avó Rosa, contra o Santo Irmão Aldo, e de quando em quando desobedece e não vive
como esses santos de Deus querem. A vida com Deus é uma vida de acesso para o crescimento, melhoras das espécies e, em especial, do ser humano, para que Deus sempre dispõe de meio que promovem, auxilia o seu processo de inteligência e crescimento. Situações, resistências surgem todos os instantes, promovendo a oportunidade a todos. Precisamos tomar decisão e termos coragem de ir à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. É o que citei para os irmãos no ministério. Muitas vezes alguns que não é tão fervorosos, muitas vezes não cumpre o seu ministério como é para cumprir. E muitas vezes fica esperando a graça de Deus, a proteção, o amparo da Santa Vó Rosa. Mas muitas vezes não faz a sua parte. Não procure ser fiel, o voto que tem prometido. Se prometeu, amados irmãos, tem que cumprir. Tem que cumprir, porque Jesus cobra. A Santa Vó Rosa cobra. Deus o Pai cobra também, amados irmãos. Por que eles cobram? Porque muitas vezes a pessoa não merece, é retirada, ou são as virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, da vida daquela pessoa, até mesmo da família no lar, por não merecer, lá no lar, em família, a proteção, o amparo de Jesus e da Mãe Virgem Maria Santíssima, no nosso Deus e da Santa Vó Rosa. A graça divina existe, e é uma realidade mais com o esforço e mérito de cada um do povo apostólico. Ela vale muito mais. A graça de Deus, a unção, as virtudes, vale muito mais em nossa vida. Vale muito mais do que todas as riquezas desta terra, amados irmãos. Porque nós estamos numa caminhada, nos preparando para um dia chegar no reino dos céus. Então a você jovem, o senhor, a senhora, principalmente os irmãos coristas, ao iniciar um ano novo, seja fervorosa no seu ministério. Os nossos irmãos regentes, músicos, coristas, enfim, todos, lutem pelo seu galardão, pelo seu ministério. Aqui nos fala ainda, amados irmãos, se Saulo de Tarso tivesse apenas ficado acomodado no seu fanatismo, e não tivesse se aberto para uma nova vida, uma vida com Deus, para a conversão, para a luz de Jesus que lhes apareceu na estrada de Damasco, ele não teria se tornado o grande e amado apóstolo São Paulo, que foi à luta em defesa de Jesus e de sua obra, a ponto de dizer no fim do seu ministério. Então veja aí, amados irmãos, o que tenho citado para os irmãos. O apóstolo São Paulo, ele deixou o mundo, deixou o pecado, as coisas que dominavam a humanidade, até mesmo as dificuldades da vida, que surgiam naquele tempo, as desobediências. Ele passou a seguir Jesus, ele passou a servir a Jesus, ele deixou do mundo do pecado, entregou a sua vida a Jesus, lutou, bateu o bom combate, como aqui fala, como aqui mostra, bateu o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, agora só falta a coroa da justiça, que está me reservada pelo meu Senhor. Então ele bateu o bom combate. O que significa, amados irmãos? Ele lutou em sacrifício na obra de Jesus, anunciando o evangelho do reino dos céus, pregando, salvando também, através da palavra de Jesus, levando muitas almas para os céus. Chegou o dia certo, chegou a hora certa, que Deus o Pai disse: chegou o momento, você cumpriu o seu ministério na terra, você fez toda a vontade minha, do meu filho Jesus. Então chegou o momento de eu conceder a sua coroa de glória, conceder o seu galardão.
Então entra no gozo do seu mérito, do seu galardão, da sua coroa de glória, por servir a Jesus, por servir a mim, ao reino dos céus. Assim Deus concedeu a ele. Ainda nos fala na mensagem: não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vida, terá a sua coroa de glória. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não fazemos, e nem fazem aos outros aquilo que queremos que eles não façam a nós. Esta é a lei de ouro do Mestre Senhor Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas, as desavenças e até a suspeita. Investir sério no trabalho em prol do nosso crescimento e na fé, na obediência e na realização pessoal, para podermos ser felizes e também proporcionar felicidade aos outros. Não esquecendo que todas as oportunidades são nos dadas por Deus para que nós cresçamos na fé espiritualmente. Porque, amados irmãos, precisamos deixar de lado as críticas, fofoca. Muitas vezes tem pessoas que têm o hábito de criticar, fofocar da vida do seu próximo. Muitas vezes ouve ali uma pessoa citar uma coisa, muitas vezes não é nem verdade. Aí já espalha, principalmente pelas redes sociais. Hoje o que está dominando a humanidade, levando uma grande parte da humanidade ao pecado, ao abismo, é as redes sociais. E o irmão Aldo, eu me lembro, amados irmãos, que o irmão Aldo, ainda na vida do seu corpo, ele avisou: toma muito cuidado com as redes sociais. Nós apostólicos precisamos usar as redes sociais para fazer um trabalho da escola, o nosso trabalho, até mesmo o trabalho do ministério, sim, coisas que são de aproveito, amados irmãos. Mas muitas vezes a pessoa, ela nem sabe se o fato é verdadeiro. Aí ela já joga nas redes sociais, já passa para um, para outro, e aquilo ali vai se lastrando, vai abrindo, e aí, muitas vezes não é verdade. A pessoa se torna julgando o seu próximo. E muitas vezes, amados irmãos, nós apostólicos não podemos julgar a ninguém. De maneira alguma o apostólico ele pode julgar a ninguém. Porque o julgamento cabe a Deus, o nosso Pai. Não cabe a nós. Nem Jesus, amados irmãos, ele não veio para julgar este mundo. Que porém ele disse: eu vim para salvar, não para julgar o mundo. Eu vim para salvar a humanidade. E estes juízos pertencem a Deus o Pai, ao Consolador, a Santa Vó Rosa, que é representante do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E como citei, muitas vezes a pessoa tem um hábito de falar mal da vida do seu próximo. Gosta de uma fofoca, muitas vezes ouve ali uma fofoca, aí já solta, já passa para um, o outro já passa para o outro e ali vai indo. Irmãos, quantos ensinamentos nós temos? 65 anos de existência da Igreja Apostólica. Fomos ensinados. Deus deu a vida a cada um para cuidarmos dela. Deus nos deu a vida para que possamos cuidar de cada um de nós. E muitas vezes, amados irmãos, se é uma palavra de incentivo, de amor ao próximo, de querer ajudar o seu próximo, muito bom. Isso ajuda bastante. Dar um conselho para um colega de ministério, para um irmão, mas precisamos estar com a nossa vida diante de Deus, uma vida fiel. Muitas vezes a pessoa, ela está ali com a sua vida afundada nas trevas, no pecado. Muitas vezes quer aconselhar o seu próximo, porque muitas vezes desobedece, muitas vezes não é um verdadeiro apostólico, não vive a disciplina da Igreja Apostólica, não tem amor à sua própria vida,
E muitas vezes, como uma pessoa dessa, ela pode dar um conselho ao seu próximo. Então precisa, todos nós, olhar para os lados, para o mundo em que estamos atravessando e dizer: chegou o momento, deu. O Senhor, a Senhora, eu dizer: será que a minha vida, será que eu estou vivendo como o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa quer? Será que eu estou vivendo como Jesus quer? Será que eu vou entrar no ano novo merecedor da graça, das bênçãos, das virtudes do Espírito Santo de Deus e de Jesus? Então precisamos reavivar a nossa vida. Se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus para ser merecedor. Ainda disse Jesus: eu sou a luz do mundo e vós também tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus. E Jesus disse também, em outras palavras: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Por quê, amados irmãos? Todo aquele que aceita a doutrina de Jesus, obedece por amor, vive verdadeiramente um verdadeiro apostólico, cumpre o seu ministério, serve com amor o seu ministério, ele terá a luz divina, ele não andará em trevas. Como Jesus disse: sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, terá a luz divina e a vida eterna. Vamos agradecer pela vida e tudo que temos na vida, tudo mesmo, até mesmo as dificuldades, as diversidades que se apresentam, pois são grandes a oportunidade de estarmos na fé, o quanto somos capazes de vencer. Ninguém pode avançar em direção ao céu se permanecer obstruído, contaminado pelo pecado e não se der chance, não abrir o seu coração e nem a sua consciência. Veja a consagração como um degrau a mais na escada que você sobe na vida e na santidade de um filho de Deus. O tempo não espera por ninguém. Faça você mesmo o seu tempo. Mudem para melhor, para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual. O quanto é tempo. Lembra-se, hoje é dia de salvação. Amanhã o que será? A responsabilidade perante a vida é individual, é intransferível. Você pode e é capaz, e será cobrado por isso. Tenha coragem, escreva você mesmo no livro da sua vida que estão dentro de você. Faça dele uma obra maravilhosa para a eternidade e para a glória de Deus, o nosso Pai. Faça como o nosso santo irmão Aldo, que prometeu servir a Deus todos os dias de sua vida e cumpriu isso até o fim e continua servindo nos céus, pois passou a integrar o poder do Pai e da corte celestial pelos seus grandes serviços e mérito. Ele não esperou, ele foi incansável. A luta, se entregou ao serviço devocional, se doou, se sacrificou por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. Agora eu paro um pouco e cito os irmãos. Quantos apostólicos que têm reclamado da sua vida? Quantos apostólicos que têm reclamado que muitas vezes está difícil para a sua vida, até mesmo para a sua família? Quantos no ministério até mesmo têm reclamado? Muitas vezes querem fugir das lutas, da cruz que Deus entregou a cada um de nós, Jesus, para carregarmos. Agora eu digo para os irmãos, já parou um pouco e pensou, amados irmãos, se a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, cansar de nos abençoar, cansar de nos amparar, cansar de nos proteger, o que será de nós? O que será desta humanidade neste mundo? Se Deus cansar de nos abençoar? Então, amados irmãos, procurem ver se está vivendo como
o santo irmão Aldo querem. E como ele, amem sempre, sem buscar recompensa, pois como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Então está aí a prova do que tenho mostrado para os irmãos, principalmente para o ministério. Respeite a tudo e a todos, independente de que pensam e do que fazem, pois não nos cabe a julgar a ninguém. A cada um responderá por sua própria vida diante da lei de Deus, da qual ninguém se escapa. Ajude a quem precisa e tenha sempre uma palavra de ânimo para o seu semelhante. Respeite a natureza, cuide desse planeta em que você vive e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa família também. Não se esqueça, você também pode ser um vencedor, já tem isso dentro de si, basta respeitar o dom que há em ti. Faça a sua parte que os céus retribuirão em forma de graças e bênçãos. Lembre-se que cada dia, melhor dizendo, é um milagre que jamais se repetirá na vida da humanidade. Sirva bem o seu ministério, não olhem para trás e semeie apenas bons frutos, pois a justiça de Deus nunca falha. Cada um colherá sempre aquilo que plantou. Sejam fiéis à santa doutrina e disciplina apostólica, e terás um novo ano repletos de alegria, saúde, prosperidade e felicidade. Tenha todos irmãos internautas, todos ouvintes também do programa Hora Milagrosa, um feliz ano novo com as bênçãos do nosso Deus e dos seus santos e anjos. Votos de feliz ano novo a todos os irmãos. Desejamos aos irmãos apostólicos um feliz ano novo com muita paz, amor, harmonia, que todos em união com os seus familiares, entre a irmandade de nossa igreja, possa desfrutar de um ano novo, próspero e abençoado. Desejamos também que o amparo e a proteção de Deus e dos seus santos sejam a esperança de dias melhores. Que todos nós possamos cumprir com amor o nosso ministério nesta igreja apostólica. Nesta igreja apostólica em favor de cada irmão apostólico, desta humanidade e do reino dos céus. Recebam as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, seu Filho amado, da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Borrosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, que junto aos santos e anjos da glória de Deus, continuarão amparando e protegendo, zelando e abençoando a todo o povo apostólico. Feliz ano novo a todos os irmãos. São os votos do Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica. Amados irmãos, esta é a mensagem contida no boletim, mostrando para nós como vivermos aqui na terra em obediência e consagração e santificação, para merecermos no ano novo as bênçãos de Deus, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo. Acabe agora a cada um dos irmãos, eu, o Senhor, a senhora, você jovem, todos nós do ministério, acabe a cada um de nós refletimos nesta mensagem, refletimos nos ensinos do Santo Irmão Aldo, nos ensinos de Jesus, e sermos fervorosos no ano novo que irá se iniciar. São os votos que desejo a todos os irmãos. Desejo que todos sejam muito felizes no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na igreja, todos, enfim. Eu desejo que a bênção dos céus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Borrosa, esteja na vida de todos. E desejo a todos um feliz ano novo, com muita paz, prosperidade, com a bênção do Consolador, a Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Nós vamos passar ainda para a parte do nosso coral. Ouviremos 2 hinos pelo coral. É o começo de uma nova caminhada, e após esse hino cantamos com os anjos.
felicidade e prosperidade a todos os nossos irmãos, que as bênçãos da Santa Rosa e do Primaz permaneçam em cada coração.
Firmando o hino que será apresentado pelo nosso coral, cantamos com os anjos.
Amém. Prezados irmãos, quero agradecer a vossa presença de todos. Agradeço o nosso coral pelos hinos que apresentaram em louvor ao nosso Senhor Jesus, ao reino dos céus. Agradeço também ao corpo ministerial daqui presente, através dos nossos irmãos diáconos e diaconisa, que o nosso Deus, a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo possa abençoar a todos neste ano que irá se iniciar. Quero também agradecer a audiência dos nossos irmãos internautas, aí no seu lar, no seu trabalho, onde esteja. Que a bênção e a graça de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima também, da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja envolvido na sua família, no seu lar. E procure sempre merecer a proteção, o amparo, a bênção desses santos de Deus, para vencermos as lutas, as dificuldades, para que possamos nos atravessar das lutas e até mesmo do que está surgindo com esta doença, vindo se lastrando a humanidade. Então, é o que desejo a todos, em nome de todo o reino dos céus, de todos os santos. Agradeço de coração a todos os irmãos. E convido para todos ficarem em pé, e nós todos juntos vamos cantar o hino Vitória, 57. Nós vamos agora orar, agradecer o nosso Deus, a Jesus, a Santa Vô Rosa, por esse momento solene que nos concedeu em família apostólica, reunidos para louvor e adoração ao reino dos céus. Oremos. Santíssimo Deus do nosso Pai, foi uma vitória muito grande de podermos nós alcançarmos a Tua bênção, a unção, as virtudes do Teu poder. E logo mais alguns dias, horas, podemos passar, atravessar de um ano para o outro,
com as bênçãos, a proteção, o amparo do Senhor, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, que são santos que cooperam com o Senhor, ó Deus, nos abençoando nesta obra, nos abençoando nesse santo caminho, espalhando o amor, a paz, a felicidade, a alegria em cada coração. Te agradecemos de todo o nosso coração ao Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor Jesus tem feito por nós. Derramou o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário, para nos dar a vida, a salvação, para nos dar esse santo caminho. Restaurou a igreja apostólica do passado para a igreja de hoje, nos deu outro consolador de sua promessa para nos ensinar o caminho do bem e da verdade, para nos ensinar o evangelho do reino dos céus, para nos ensinar a sermos obediente, santificado, consagrado aqui na terra, para merecer as bênçãos dos céus do Senhor Jesus, do nosso Deus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e da Santa Borrosa também. Agradecemos a Senhora Mãe Virgem Maria por tudo que a Senhora tem feito e faz por cada um de nós. Momentos tão difíceis da nossa vida clamamos, principalmente por este mundo, pela humanidade que está sofrendo, até mesmo dominado por doenças que surgem. Mas eu peço às senhoras, Mãe bendita, que tenha misericórdia por aqueles que têm amor à sua vida, por aqueles que têm amor à sua salvação, até mesmo pessoas que não conhecem esse santo caminho, mas sabem que a Senhora é uma santa de grande poder, é uma santa poderosa, é a nossa mãe espiritual. Peço que a Senhora Jesus e o nosso Deus e a Santa Borrosa abençoem a eles, abençoe o nosso país, abençoe também ó Santa Borrosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, os nossos governantes, dê sabedoria e entendimento para eles governar o nosso país, para que assim possamos sermos abençoados pela Senhora Mãe. Agora, Santa Borrosa, a Senhora como nosso consolador, a pessoa que nos consola, que nos conforta, que derrame a unção, a tua paz em nossa vida, as bênçãos que tem constantemente realizado na vida da humanidade, até mesmo do povo apostólico, daqueles que são merecedores. Eu peço que a Senhora abençoe a cada um deles, teus filhos. É uma vitória muito grande, Santa Borrosa, de podermos atravessarmos as dificuldades, as lutas, e podermos cantar vitória de um ano novo, porque sabemos que os céus, a Senhora, o nosso Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo está conosco para nos abençoar, para nos guardar nesse santo caminho. Nesse momento, Santa Borrosa, eu peço à Senhora por aqueles que estão acamados em hospitais, necessitando de uma bênção, de um grande milagre da Senhora, de Jesus, do nosso Deus e do Santo Irmão Aldo. Que a Senhora e o Santo Irmão Aldo possam interceder diante de Deus a essas criaturas que estão nos hospitais acamados, precisando da sua bênção, da tua graça, Santa Avó, até mesmo do milagre, até mesmo em casa em cadeira de roda. Que a Senhora possa lhes abençoar, possa lhes ajudar também, conforme o mérito de cada um deles, teus filhos. Me lembro também desses nomes que aqui eles colocaram nesta caixinha de pedido de oração, em favor de sua família, em favor até mesmo de algum parente, que estão necessitando da bênção, da proteção da Senhora Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Que a Senhora e o Santo Irmão Aldo possam interceder diante de Deus a eles. Aqui estão as petições deles também, em favor de algum amigo de escola, amigo de trabalho, até mesmo uma mãe querendo socorrer um filho e trazer novamente para esse santo caminho. Que a Senhora toma conhecimento e abençoe a todos. Abençoe a juventude, os jovens, são o futuro desta igreja apostólica. Abençoe também, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, o ministério da igreja apostólica em geral.
através dos coristas, músicos, regentes, diáconos, diaconisa, pastores, enfim. Abençoe a todos e que assim todos possam entrar no ano novo fervorosos, cheio de muita prosperidade, de muita esperança, de muita fé em servir o seu ministério, sendo sincero e obediente à Senhora e o Santo Irmão Aldo. Agora, Santo Profeta Irmão Aldo, despede a eles para os seus lares com a tua bênção, a tua paz, com unção as virtudes do teu poder. Ó, amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus com a comunhão do seu divino Espírito Santo. Recebam a bênção de Maria Santíssima, a bênção de Jesus da Santa Borrosa. Receba mais uma vez a bênção do Santo Irmão Aldo. E vão em paz para os seus lares. Tenha todos o meu abraço e a paz do Senhor para todos. A todos muito obrigado. Amém. Está encerrado a nossa reunião. A paz do Senhor para todos.